Regime de governo, presidencialismo. Para relevarmos a natureza do presidencialismo, é preciso esclarecer as expressões forma de Estado, forma de governo e regime de governo. Forma de Estado é a maneira com a qual aquele Estado, territorialmente falando, é organizado. O Brasil adota a forma de Estado federativa. O que isso quer dizer? O Brasil se dividiu em Estados-membros, aos quais são autônomos, podendo auto-organizar-se, auto-administrar-se e bem como promover legislações próprias. Esse é o Estado federativo. Ele se contrapõe ao Estado unitário, em que a concentração de todo o poder pode estar nas mãos de um único ente central. Já a forma de governo é a maneira pela qual o Estado organiza o seu poder. E o regime de governo é o modo pelo qual os poderes se relacionam, especialmente o executivo e o legislativo, no desempenho das funções governamentais. E é em regime de governo que temos o presidencialismo. E o presidencialismo é o regime de governo em que a chefia do Estado, o representante do Estado, e a chefia do governo, a administração, são encarnados num órgão só, que é o presidente da República. O presidencialismo surgiu nos Estados Unidos da América, sendo criado pelo Segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1775. O poder executivo do presidencialismo é o monocrático, que compete a um só órgão, no caso, o presidente da República. A figura de chefe de Estado e chefe de governo confunde-se no presidencialismo, o que não ocorre no regime parlamentarismo, no qual as figuras de chefe de Estado e chefe de governo são distintos. O poder executivo é uno, isto é, encarnado pelo presidente. Os ministros são meros auxiliares administrativos e não respondem, portanto, por atos do presidente. Diferente do parlamentarismo, onde os ministros integram o próprio poder executivo. Presidencialismo histórico e direito comparado. Para os ideólogos do liberalismo clássico, cauteloso dos excessos do absolutismo da França, o Estado deveria ter como única missão preservar a inviolabilidade da pessoa e a iniciativa privada no setor econômico, bem como a propriedade individual, não educando e não sendo ético. A partir do século XVIII, o mundo passou por grandes transformações. Surgiram novas necessidades sociais e, com estas, as correntes socialistas e antiburguesa pressionando o Estado a deixar a postura de Estado-polícia e a promover o bem-estar social. Surge então a democracia providencialista. Muda a concepção de missão do Estado e consagra-se o entendimento de que o Estado não deve apenas assegurar a liberdade, deixando a cada um com suas próprias forças a conquista do bem-estar. Ao contrário, renova-se a concepção medieval de que o Estado tem por missão garantir para todos o bem-estar, uma vida humana e digna. Ao falarmos de presidencialismo, não podemos deixar de destacar duas forças sociais que pressionam em maior ou em menor escala o poder executivo, que seria o presidente, que são as Forças Armadas e a Igreja. As Forças Armadas eram inicialmente improvisadas, submetidas à vontade do caudilho, um chefe militar, despreparada, desprovida de espírito profissional, estavam sempre prontas para motins. E por volta de 1880, surge a época do profissionalismo, motivado especialmente pela decadência do militarismo caudilhista. Com a profissionalização, as Forças Armadas adquirem o espírito de corpos, o que é a capacidade do membro de um grupo, de organização, de manter a crença em uma instituição objetivo, particularmente diante de oposição e dificuldades, instituídos para o desempenho de sua principal missão, a defesa do Estado contra a agressão externa. Em 1929, acontece a Grande Depressão. O sistema capitalista entra em crise e os militares surgem, apoderando-se do poder, meio que uma ditadura, para poder corrigir aquele problema. Só que após ele conseguir tomar posse, conseguir tomar o poder,
eles não mais se conformam em simplesmente restaurar o regime para entregá-los aos civis. A partir de então, desejam governar, pois estão convencidos de que a participação política agora necessária. E as constituições, por sua vez, estabelecem uma teia indissolúvel de articulações entre o presidente e as Forças Armadas, que é para evitar exatamente ocasiões como essa, determinando que o presidente será seu comandante em chefe, além de nomear seus principais oficiais e dispondo delas para a segurança interna e externa do país. Já a Igreja, embora não tão forte quanto as Forças Armadas, consegue de alguma forma pressionar o Poder Executivo e tendo algum prestígio, que é o caso na Constituição da Argentina e do Paraguai, onde o senador ele tem que ter a fé católica. E já na boliviana, na Constituição boliviana e na Constituição paraguaia também, onde a religião oficial é a católica. Então, assim, a igreja ela veio e teve alguma influência, ela conseguiu de alguma forma pressionar o Poder Executivo para ter algumas coisas. Não tão forte como as Forças Armadas, como eu falei, que teve o presidente ele tem que de alguma forma fazer algumas modificações nas constituições que façam que ele tenha aquele poder e ele consiga controlar melhor as Forças Armadas para prevenir de eventuais causas como uma ditadura, por exemplo. E o parlamentarismo, como eu fiz algumas comparações com o presidencialismo no começo do vídeo, ele é um regime de governo em que a chefia do governo, a parte da administração, é confiada ao próprio parlamento, daí a expressão parlamentarismo, sendo exercida por um primeiro-ministro que comanda o gabinete formado por ministros auxiliares. E a chefia do Estado, que é a representação do Estado perante outros Estados, é confiada ao presidente da República, ou se a forma de governo for a monarca, ao rei. Um regime parlamentar não é necessariamente um regime parlamentarista, pois há regimes como o presidencialista, que há o parlamento, o congresso, mas não há parlamentarismo, uma vez que a chefia do governo é atribuída ao presidente da República. Assim é, por exemplo, o parlamento do Brasil e nos Estados Unidos e na Suíça, mas não é um parlamentarismo. Dando continuidade e tentando ser mais sucinto possível com base na pesquisa que foi realizada sobre o assunto de ideologias, vou conceituar o que é ideologia. Conceito de ideologia. O termo ideologia foi criado por Destutt de Tracy em 1801, denominando a análise das sensações e das ideias. Uma ideologia política vem a ser um sistema de crenças aceitas como verdades inelutáveis, expressando o clima social e o estado de ânimo próprio de uma sociedade concreta. Trata-se de uma concepção peculiar do mundo da humanidade e, nesse sentido, fala-se em ideologia burguesa, liberal, totalitária, marxista e tantas mais. É como assinala com clareza Jorge Schiffer. A ideologia não é apenas um sistema de ideias sobre a ordem social, mas principalmente sobre as ações a serem levadas a efeito sobre esta. Trata-se de um princípio ativo destinado a atuar sobre a realidade social, criando-a, modificando-a ou simplesmente justificando-a. Toda ideologia tem as vistas voltadas para a ação, age como um motor que gera a força motriz da história, com a ponte que une a teoria à prática, o pensamento à ação. Atua como uma filosofia militante, porque norteia o desenvolvimento de um sistema sociocultural. O senso comum também é sobre ideologia. O senso comum fala o quê? Ele é tido como algo ideal que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visão de um mundo, de um indivíduo ou de um determinado grupo orientado para suas ações sociais e políticas. Dando continuidade, socialismo utópico. Vou falar um pouquinho sobre o mesmo, resumidamente. O socialismo utópico, desprezado por Marx justamente por ser utópico,
foi verberado severamente pelos marxistas, que é uma utopia. O que é uma utopia? Utopia é um socialismo utópico. É uma corrente de pensamento que esteve num modelo idealizador. Ele foi desenvolvido no século XIX por Robert Owen Saint-Simon e Charles Fourier, sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. Dando continuidade, o primeiro pensador a empregar a palavra como modelo político teria sido Thomas More, pensador da Renascença, que imortalizou o vocábulo como obra famosa Utopia. Segundo a doutrina marxista, o grande erro dos socialistas utópicos vem a ser justamente a idealização de vastos planos de reconstrução social sem levar em conta a vida real da sociedade, a luta de classes, enfim, ignorando por completo a importância da vida material do modo de produção econômica. Reconhece os marxistas que alguns socialistas pré-marxistas teriam percebido as contradições inerentes ao capitalismo e que a propriedade privada deveria desaparecer, mas esses socialistas não souberam explicar o modo de produção do capitalismo, nem souberam, enfim, interpretar cientificamente os fatos sociais. O certo é que o ideal socialista sempre despertou a atenção de filósofos e políticos, assim que Mises, na China, afirmava que a ausência do amor recíproco entre os homens era a fonte de toda a miséria. O luxo com a desigualdade social deveria ser severamente combatido. Por outro lado, vários trechos da Bíblia estão impregnados de ideias socialistas. Alguns exemplos, vou citar eles agora. Jeremias clama contra os gordos a luzirem gordura. Ezequiel atribui a Jeová essas palavras: para cima com os humildes, abaixo com os orgulhosos. Eu o reconduzirei a ruínas, a ruínas, a ruínas. Isaías sonha com um rei de paz e de justiça, no qual o lobo repousará junto ao cordeiro e a pantera ao lado do cabrito. Em sua obra, A República, Platão critica as desigualdades sociais no templo da Atenas de Pericles. Previa o banimento da propriedade privada e da liberdade econômica. Isso somente seria possível pela educação. O Estado ficaria encarregado de educar o cidadão desde a mais tenra idade para o socialismo. Aos 4 anos de idade seria iniciada a educação da criança sem separação de sexo, pois Platão visava a participação da mulher ao lado do homem nos problemas políticos. Após o curso geral, no qual as crianças aprendiam música, matemática e história, os jovens prestariam serviço militar, homens e mulheres, permanecendo nas fileiras do exército aqueles que revelassem menor aptidão intelectual. Então, dentre esses não tinha distinção, segundo Platão, e que acabavam sendo destinados à parte militar quem tinha menos inteligência intelectual, né? Então, eles acabavam sendo destinados às fileiras do exército, segundo ele. Os demais prosseguiam seus estudos visando preencher cargos públicos após exame de seleção. Fariam então um curso de filosofia política que lhes permitiriam ascender à casta mais elevada e nobre, a dos filósofos, cuja missão seria legislar e levar pela execução das leis, cuidando do problema maior do Estado, da educação. Pois Platão estava convencido de que os males que afligiam o Estado não teriam fim enquanto os filósofos não chegassem ao poder ou aos governantes não fossem filósofos. Então ele entendia nesse formato que para ter uma boa gestão, ter um maior conhecimento, que eles teriam que conhecer a filosofia. Mais tarde Platão escreveu outra obra,
as leis, na qual se mostra mais realista, admitindo com reservas a propriedade privada, sendo que cada homem possuiria uma gleba de terra indivisível, inalienável e transmissível, e hereditariamente apenas. Tomás Moses, humanista inglês, considerado santo por ter recusado a aceitar o casamento do rei Henrique VIII com Ana Bolena, mediante o repúdio da rainha Catarina de Aragão. Acusado de alta traição, foi condenado à morte e executado. Mouros era admirador de Platão e da obra deste. Dando continuidade, escreveu uma obra intitulada Utopia, no qual indiretamente critica a situação econômica da Inglaterra e de sua época. Utopia é uma ilha inexpugnável, dividida em 54 distritos. Cada distrito tem sua parte central, uma cidade espaçosa que contém os edifícios da administração, da indústria e do ensino. As casas são redistribuídas de 10 em 10 anos mediante sorteios, e não possuem chaves para que nelas possam entrar quem quiser. Cada grupo de 30 famílias escolhe seu chefe, o filarca. Então, só para ter uma noção breve do que se passa. E o socialismo utópico, dando continuidade, é uma corrente de pensamento que esteve no modelo idealizador. Ele foi desenvolvido no século XIX por Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. Materialismo histórico e ditadura do proletariado. Materialismo dialético. Vamos desmembrar essa expressão apresentando de início o conceito de dialética. A semantema dia exprime uma ideia de reciprocidade, de troca de palavra, diálogo, enfim. A dialética é a arte da discussão. Ela não se confunde com a retórica, enquanto a retórica pretende impressionar e captar. A dialética busca não apenas convencer, mas também levar à compreensão. Assim, a dialética compreende o raciocínio que busca a verdade por intermédio da oposição, da conciliação, de contradição. Idealismo e materialismo. Conclui que a linha de Demócrito e a de Platão são duas correntes bem contrárias, dois campos inconciliáveis em filosofia. A linha divisória entre os dois é seu diferente modo de resolver o problema de relação entre a matéria e a consciência. No dizer de Marx, todas as filosofias anteriores ao marxismo são alienações puras, sendo impotentes para a ação sobre as condições do mundo real. Todas as filosofias que contemplam o mundo para justificá-lo são meras alienações. Assim é que Marx decreta a morte da filosofia contemplativa. A filosofia marxista é muito mais ideologia do que filosofia, pois se volta para a ação, tentando explicar como as coisas realmente são, como é porque o homem está alienado. O desaparecimento do Estado capitalista, entretanto, será precedido de um fenômeno marcante, qual seja a ditadura do proletariado. Segundo o próprio Marx, anotando o programa do Partido Operário Alemão, entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista renascense, o período da transformação revolucionária da primeira na segunda. A este período corresponde também um período político de transição cujo estado pode ser outro, senão a ditadura revolucionária do proletariado. Anarquismo e sindicalismo. Etimologicamente, o vocábulo anarquismo deriva do grego ar, negação mais arche, governo, isto é, inexistência, desnecessidade ou repúdio a qualquer forma de governo, dominação do homem sobre seus semelhantes. Ao vocábulo anarquismo, entretanto, prossegue, sempre foi
associada à ideia de uma sociedade livre de toda sujeição política, autoritária, na qual o homem afirma-se em razão de sua própria atividade, desenvolvida livremente num contexto sociopolítico no qual todos seriam igualmente livres. Seja como for, é fácil depreender que por anarquismo entende-se toda doutrina que afirma ser o poder político, a organização social e a autoridade religiosa perfeitamente dispensáveis. Nesse sentido, o próprio marxismo esteve em uma sociedade futura desprovida de normas coercitivas de conduta imposta por uma classe dominante sob o égide do regime comunista. Não se deve catalogar, entretanto, o marxismo como uma espécie de anarquismo, mesmo porque Marx destacava sua doutrina das demais doutrinas antiestatais por considerá-la única verdadeiramente científica, nominando-a notoriamente socialismo científico. Por outro lado, não existe um anarquista apenas, mas vários, como veremos. Mumfordes Sibley destaca algumas características comuns aos anarquismos: cooperação voluntária e a ajuda mútua na vida do homem, com repúdio à cooperação forçada, coercitiva, repulsa ao Estado, principalmente obstáculo à realização individual plena do homem, divergência quanto à aceitação da propriedade individual, havendo um anarquismo individualista, defensor intransigente da propriedade privada das coisas materiais, e um anarquismo comunista que sustenta deve a propriedade ser administrada por grupos voluntários. Referido autor compilou sugestivas conceituações do anarquismo. Assim, etimologicamente, o anarquismo pode ser definido como descrença da necessidade da sociedade constituída. Sindicalismo. No que tange ao sindicalismo, trata-se de uma corrente ideológica pragmática, oriunda da Revolução Industrial e que apresenta inúmeras variantes, como o sindicalismo revolucionário e o sindicalismo reformista, este moderado. Conforme Ostergaard, o termo sindicalismo pode ser empregado em dois sentidos: doutrina ou movimento social, segundo o qual os sindicatos operários devem se basear da administração social e industrial numa sociedade socialista, ou ação militante por parte dos sindicatos operários. Existentes inúmeras definições do sindicalismo, das quais poderiam ser apontadas duas: ação coletivas para proteger e melhorar o próprio nível de vida por parte dos indivíduos que vendem sua força de trabalho, além ou o estado da sociedade em que a indústria será controlada pelos que nela trabalham. Na base das sociedades livres, estes devem cooperar de maneira mais eficiente na produção de todas as necessidades da vida. Uma sociedade na qual os parlamentos e governos terão desaparecidos, tendo realizado seu propósito para com o sistema capitalista. Após a Primeira Grande Guerra, alguns sindicalistas bandearam para as fileiras do anarquismo, originando uma variante nova do movimento operário que desejam ressaltar seu caráter antiestatal, descentralizador. Batizaram-no com o nome de anarcossindicalismo. O sindicalismo revolucionário. Tal doutrina, embora atribuída por muitos a George Soros, 1846 a 1922, parece encontrar sua paternidade em Ferdinand Pelotet, 1867 a 1901. Hipótese de resto confirmada pelo próprio Sorel. Marxista de início, Pelotier enveredou pelo anarquismo, do qual se desiludiu em face dos métodos terroristas atribuídos a esta doutrina. Desejos de consolidar uma nova ideologia que estabelecesse uma ponte entre a revolução e o meio operário, criou o próprio sindicalismo revolucionário, fundado no princípio do que o próprio sindicato seria um instrumento de luta revolucionária, caracterizada esta luta a ação direta e a greve geral.
Aí o vitorioso movimento sindicalista teria início na reconstrução social, comandada por uma federação universal de sindicatos operários, agora detentora de todos os meios de produção e organizadora de uma comunidade sem a carapaça estatal de índole meramente cooperativa. Curiosamente, esta organização evidenciaria de imediato profunda hostilidade contra o intelectualismo, somente podendo ser admitidos os seus quadros operários ou pequenos artesãos. O sindicalismo revolucionário exige a abolição do capitalismo do Estado, reorganizando a sociedade em associações de produtores, substituindo o Estado na condição de proprietário e de administrador por meios de produção. O sindicalismo busca atribuir tais funções aos sindicatos de produtores. Os sindicatos substituíram o Estado, cada qual dirigindo seus sindicalizados enquanto produtores. Por outro lado, o sindicalismo não fazem alusões quanto à capacidade das massas para autogoverno. Mecanismo e organismo. O objetivo social, a finalidade para a qual foi criada a sociedade, deve evidentemente estar acima dos objetivos particulares dos indivíduos que a integram. Por outro lado, inegável também que o homem faz parte da sociedade, visando a satisfação de seu interesse em aprimorar-se material ou espiritualmente. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre o interesse coletivo, representado pela sociedade, e o interesse particular? Muitos, pecando pelo radicalismo, negam a própria sociedade, vendo nesta não um ser autônomo, dotado de fins próprios, mas apenas a soma dos indivíduos que a integram. Veem as árvores, mas negam a floresta. É o caso do individualismo extremado, representado particularmente pelo anarquismo, que nega próprio poder político, devendo cada homem ter a mais ampla esfera de autonomia de conduta. O próprio marxismo enquadra-se como tal concepção. Mecanismo do convívio humano, ao preconizar messianicamente para o futuro dirigido pelo determinismo dialético e a emancipação do indivíduo perante suas alienações políticas e religiosas. O romantismo, em oposição ao racionalismo e o universalismo da Revolução, reconhece todo nacional, a nação como um todo. O romântico afirma que toda nação é um organismo que possui um modo próprio de vida. Suas instituições e seus costumes são inconfundíveis com as demais. Tal pensamento não ficou circunscrito à Alemanha, pois mesmo na liberal Inglaterra, Edmund Burke, 1729 a 1797, mostrou-se um crítico implacável do pensamento revolucionário. Sua obra, que se expressa principalmente nas célebres reflexões sobre a Revolução Francesa, denota de imediato uma tendência organística, a sociedade ou o Estado. Ele não distingue, não é um simples agregado de seres humanos voltados para a satisfação de fins estritamente materiais, como ocorre nas associações mercantis. É muito mais do que isso, é uma comunidade mística por intermédio da qual os indivíduos recebem a vida espiritual e o bem-estar temporal. Embora partidário da Revolução em sua juventude, Schlegel muda bruscamente seu pensamento a partir de 1804, passa a considerar a sociedade e o Estado organismos vivos resultantes da Revolução Histórica. A história, com seus costumes e tradições, significa para os organismos sociais o que a alma e a natureza exterior significam para os organismos biológicos. Adam Milley, por sua vez, nega que o indivíduo seja anterior ao Estado, como afirmava o pensamento liberal. Para ele é inimaginável a existência do homem apartado do Estado ou anteriormente a este. O Estado é algo grandioso e abrangente que se torna indefinível, pois toda definição implica limitar o definido. O Estado é um organismo vivo
e os seres humanos são apenas células que participam dessa vida. O indivíduo não cria o Estado, é o Estado que cria o indivíduo. O Estado é um organismo do qual depende a vida humana em sua totalidade, até mesmo a ciência, a parte do Estado, como manifestação da vida espiritual. Evidentemente, o Estado é fonte de todo direito, não há direito anterior ou superior ao direito imposto pelo Estado. Olá, eu estarei falando sobre o totalitarismo e sobre o que ele é e quais foram as duas doutrinas que houve no século XX. Então, o que é o totalitarismo? Como o próprio nome já diz, ele é algo total. Ele atinge toda a sociedade como um todo, desde as ações políticas, econômicas, desde o campo de trabalho, a vida pessoal, privada, ou seja, ele não dá liberdade para as pessoas. Ele visa sempre mostrar que o Estado está acima de qualquer coisa. O Estado ele está sempre visando o poder supremo. Ele não visa as pessoas, mas sim o poder total entre todas as coisas. E nesse totalitarismo, há duas doutrinas no século XX, como eu já mencionei. E dentre delas foi o fascismo e o nacional-socialismo, que eu estarei falando um pouquinho mais tarde. Eu estarei falando agora um pouquinho das características do totalitarismo. Uma das características foi a ideologia oficial. O que foi essa ideologia oficial? A centralização do poder, ou seja, o poder político é sempre centralizado no líder ou no partido. Então, o poder supremo sempre será centralizado a ele. Então, essa foi uma das características. Outra característica foi o sistema de partido único, ou seja, o unipartidarismo. Todos os totalitarismos supriam a existência dos partidos e somente o partido do governo tinha a permissão. Então, outra característica aqui era a concentração da propaganda nas mãos do Estado, né? É interessante isso, pois podemos ver como o poder da propaganda pode causar, né, nos dias de hoje. Então, desde aquela época, a gente pode ver que isso causa muitos efeitos. E naquela época não era diferente. Hoje é muito usado através de mídias, né, redes sociais, TVs, jornais. E naquela época era usado livros, panfletos também eram muito utilizados, né? E Lenin também, ele afirmava, né, ser indispensável, pois era através das propagandas que era feita uma agitação social no meio do povo, né? E a propaganda política era também a causa da própria sobrevivência da ideologia revolucionária naquele lugar. Outra característica também era o controle policial do Estado e a concentração em meios militares. Então, se tinha a exaltação, né, do exército e também o militarismo na sociedade, pois era um dos meios do Estado em se alcançar os seus fins imediatos naquele lugar. Ou seja, tinha uma segurança, né, interna e também imediatas e também a expansionalismo e o imperialismo. Então, essas foi uma das características, né, do movimento totalitário. Voltando lá sobre as duas doutrinas deste movimento, uma delas foi o fascismo, surgido ali por Mussolini, né, na Itália. Ele esclarece em uma das suas famosas enciclopédias italiana que para o fascismo tudo está no Estado e nada humano nem espiritual existe. Sendo assim, o fascismo é totalitário e o Estado é fascista. Então, ele interpreta, movimenta e domina toda a vida do povo. Ou seja,
Para o fascismo, tudo é o Estado. Para o Estado é fascista. Então, tudo se resume a eles. Tudo se resume ao Estado. O povo não tem poder. O povo não tem liberdade. Tudo se resume no Estado. A outra doutrina, né, é chamada nacional-socialismo, que é também conhecida, né, mais conhecida como nazismo, que não tem como não falar de Adolf Hitler como fala nazismo. Ele é o criador, que foi um homem responsável, né, pela morte de mais de 6 milhões de judeus, apenas por ódio. Além disso, o nazismo ele incorpora o antimarxismo, o antiliberalismo, o militarismo e a exaltação da guerra. O governo nazista ele durou de 1933 a 1945. Ele não vê o Estado como o fim de si mesmo, ele vê como um meio. O Adolf Hitler, em sua autobiografia, escrita ali quando ele estava na cadeia, ele escreve assim: é a base sobre que deve repousar uma das mais elevadas culturas humanas, mas não é a causa desta. Então, ele declara isto sobre o nazismo. Hitler, ele costumava declarar desta maneira: eu não teria existido se não fosse minha fé poderosa no povo alemão, reforçada sem cessar pela fé e a confiança também no povo em mim. Sendo assim, essa fala dele surgiu ali no princípio da liderança, né? O Führung do Estado nazista. Esse foi um princípio muito interessante e um dos principais existentes ali naquela época. Foi dali que partiu o princípio chefe, né? A expressão chefe surgiu naquela época, que foi constituído por liderança. Havia ali entre Hitler e o povo alemão uma confiança, uma fidelidade mútua, né, entre eles. Tanto Hitler e o povo, né, entre eles havia isso. Se o exército do poder se limita a uma condução e se a comunidade segue espontaneamente seu chefe, é porque há fidelidade e confiança mútuas. Então, ele declara o seu sucesso a isso, porque tanto como ele confiava no seu povo, o seu povo confiava nele. Olá pessoal, vamos continuar com o nosso trabalho, né? E na nossa introdução eu quero trazer aqui, eu vou estar falando, pegando os nossos tópicos aqui, para a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Dando sequência, no Estado Nacional Socialista, e aí tentando entender, só para fazer essa ponte, o Estado Nacional Socialista é quando o Estado, o poder, o governo, ele é soberano, embora a grande discussão é patriotismo. Todo mundo tem que amar a pátria, mesmo que seja para morrer, mesmo que seja só para servir a pátria. Então, no nacionalismo socialista, nós temos um grande marco, que foi Hitler, né, na Alemanha, que matou tanta gente em nome de um projeto que não visava o socialismo de fato, onde ajudasse as pessoas. E aí, como existem tantas pessoas no mundo, como existia antes, e tem dados que falam disso, e a gente vai entender talvez um pouco aqui, ou até em outros livros que alguém quiser se dispuser a ler, vai entender com mais ênfase isso, né? Nós vamos trazer na sequência o humanismo social. O humanismo já fala bastante de humanismo, humanidade, onde se coloca o ser humano com um pouco mais de valor, né? No humanismo social, o governo
tenta se colocar, juntar os estudiosos, tentam juntar as pessoas mais com o Estado, fazer uma integração de povo e Estado, povo e governo, né? Aproximando o povo mais do governo para que se tenha mais resultados positivos. Não se discute hoje sucesso no mundo se as pessoas não estiverem juntas. E naquela época já começava essa discussão do humanismo social. Agora é importante lembrar que no humanismo social o governo não perde sua ponte. Ele continua tendo o seu lugar de compromisso, o seu lugar de responsabilidade. O governo ainda é supremo, ele tem um poder maior sobre o cidadão. Todo mundo serve ao Estado, serve ao governo, né? Na sequência do humanismo social, a gente vai apresentar o social-democrata. O que é o social-democrata? Surge na meados do século XIX, com países altamente industrializados, tipo Suécia, Noruega, Alemanha e Dinamarca, tá? Trazendo já essa diferença da social-democracia, a busca de equilíbrio, tentar buscar um equilíbrio que agregasse liberdade. Por quê? Já se discutia a chegada do capitalismo. Porque, olha, nós falamos de indústrias. Já se discutia uma economia financeira, onde não era só mais a sobrevivência, a troca, a permuta das coisas, mas tinha-se dinheiro envolvido nisso, né? E isso começou a tomar um sentido muito grande. E aí a gente precisa, logo na sequência, entender um pouco sobre neoliberalismo. Mas vamos falar primeiro do liberalismo, que devido à questão econômica que surge na sociedade democrata, onde tenta-se dizer democracia para todos trabalharem, para todos prestarem serviço, o neoliberalismo, ele libera tudo. Ele quer que todo mundo produza de forma desordenada, assim não dá muito apoio. E o governo, quando vê todo mundo crescendo, fazendo, desenvolvendo as pessoas físicas e não o Estado percebe que ele está tomando prejuízo, percebe que ele está perdendo a rédea das coisas, da situação, e ele tenta intervir. E aí nasce-se um projeto chamado neoliberalismo, que nada mais é do que o liberalismo, só que agora controlado pelo governo, onde o governo tem ideias e decide como isso vai ser feito, como esse mercado, esse livre comércio vai ser feito. E acontece algo ruim nessa época, que é quando o Estado começa a liberar essas produções aleatórias para pessoas até de outro estado, onde economias internacionais entram em outros países, fazendo com que até mesmo o próprio governo fique refém, né? Então há um problema, um perigo entre o neoliberalismo e o liberalismo, não se tem muito resultado. Tanto é que se discute isso de uma forma diferenciada na frente. Eu quero colocar sobre as atividades econômicas dando total liberdade para estrangeiros. Tá? É isso. Então, o neoliberalismo, ele dá oportunidade aos estrangeiros, que põe em risco o governo, que põe em risco cada Estado. E o Estado não pensa assim. Vamos lembrar que esse nosso trabalho, essa leitura, ele vai falar muito de como o mundo tem que andar e como o mundo precisa andar. De ideias ruins, retrógrades, como temos também ideias boas de pessoas que querem que o mundo inteiro cresça equilibrado. Palavra-chave, equilíbrio. A gente dá para entender perfeitamente nisso. Neoliberalismo, capitalismo. Eu quero colocar a data de 23/10/73, em Tóquio, quando nasce uma proposta por economia. Tá? Então, lá no dia 23/10/73, em Tóquio, na cidade de Tóquio, nasce uma proposta por economistas. Para melhor dizer, eu disse agora há pouco que a economia nasce no social-democrata. Ela começa a surgir ali.
mas o neoliberalismo são ideias de capitalistas, ideias de gente que mexe com dinheiro, porque eles percebiam que ali nasceria o grande trunfo do mundo, o capital. E a gente precisa tomar muito cuidado. Dando continuidade, a gente vai falar agora o Estado entre Estados, as organizações entre interestatais, que nada mais é do que organizações entre internacionais ou entre governos, né? De nações entre nações, não mais só Brasil, mas os países do mundo. A gente tem o primeiro tópico, a natureza das organizações interestatais ou internacionais, a Organização das Nações Unidas, a ONU, temos direito comunitário, que antecedentes da União Europeia, UE, o mercado comum do Sul, que é o mesmo Mercosul, temos também os tratados internacionais, naturezas e eficácia, e por último, o Tribunal Penal Internacional. Sobre o Estado, a natureza das organizações internacionais ou interestatais, organizações interestatais ou intergovernamentais que necessita de criação por Estado e por meio de tratados. O governo precisa se relacionar um país com o outro. Os governos precisam relacionar, os estados precisam se relacionar. Mas como tudo é muito verbal e nada fica amarrado, então entra-se uma discussão da elaboração de tratados, documentos onde regulariza essas situações entre os governos, entre os estados. Isso é interessante a gente entender que desde lá de trás, desde Roma, já tinha esses tratados, até mesmo por Ramsés II, que numa guerra que teve, ele consegue fazer o primeiro tratado que vira um marco no mundo, tá? Isso antes de Cristo. Roma não quer que a sua cultura Roma não quer que as culturas dela sejam implantadas. Roma quer que... Então, pessoal, vamos falar agora do Estado entre Estados, as organizações interestatais. Interestatais que nada mais é do que entre governos, né? Os governos do mundo inteiro são as organizações interestatais. Lembrando mais uma vez, somos pessoas físicas, governos, pessoas jurídicas, com um poder supremo bem maior do que cada cidadão, né? Como o primeiro tema nós falamos natureza das organizações interestatais, só para a gente entender, a ideia da universalização de uma dada cultura superior que venha a beneficiar toda a humanidade não foi estranha a grandes volutos da história. Alexandre III o Grande foi um dos primeiros a levar a civilização helénica aos povos denominados bárbaros. Ou seja, Alexandre III o Grande já tinha esse sonho de gerar, de levar para o mundo, além do seu estado, além do seu mundo, do seu país, uma ideia, um conhecimento. Ele queria conquistar algo novo. E tinha que se partir para a conquista de povos. Mexer com a cultura das pessoas. E ele leva isso, Alexandre III o Grande, aos bárbaros. Que numa sequência, ele chega a casar com a sua esposa, e ele coloca os seus subordinados a casarem com pessoas de um outro país da Grécia, justamente para poder abrir caminhos de se relacionar com outro estado. Olha só a jogada que se tinha, né? A inteligência desses caras lá na antiguidade. Então, hoje não é diferente. A gente continua fazendo assim, mas hoje de uma forma mais esclarecida. Todo mundo hoje tem um estudo, tem um grau de escolaridade maior, e que a gente passa a ver as coisas de forma diferente. As organizações das Nações Unidas, que é a ONU. A Organização das Nações Unidas é uma instituição de caráter universal do mundo inteiro. Os países do mundo, ele precisava de um limite.
Inclusive, eu vou trazer um pouco a fala lá do tema anterior, que é a natureza das organizações internacionais. Quando Alexandre o Grande faz isso, Roma não tinha o interesse de levar toda a sua cultura para os países conquistados, porque Alexandre conseguiu conquistar muito espaço através de guerras. Ele era muito inteligente, tinha um exército bacana, inteligente, ele conseguia fazer muita coisa. E Roma não queria levar, mas Roma queria conseguir apoio, até mesmo cultural, com novos conhecimentos para ela. Tanto é que Roma é uma grande referência no mundo, né? Os romanos, a grande mudança que eles fizeram no mundo. Sobre as organizações das Nações Unidas. O que a ONU, como a ONU nasce, a ONU surge? Ela surge em 1919, por aí, com a intenção de controlar. A ONU um órgão supremo a todos os estados. Vários estados se reuniram e conseguiram estruturar, criar-se então no papel uma pessoa jurídica de tamanho poder que pudesse julgar os demais países, que ao todo hoje são 119, se eu não me engano, 192 países afiliados às Nações Unidas. Seja no âmbito, vou acompanhar aqui para ficar mais fácil, posicionamento, tipo guerras, crimes, crimes entre nações, pessoas que cometeram crime em um outro país e que precisam ser julgados. Então a ONU, que é as Nações Unidas, ela tem um grande papel, que é garantir a paz no mundo, garantir o equilíbrio. Então todos os países entraram em acordo, esses 192 países entraram em acordo e conseguiram criar uma instância superior para que pudesse controlar os demais. Por exemplo, Brasil comete um crime com Portugal, mas Portugal não tem jurisdição no Brasil, nem o Brasil tem jurisdição em Portugal. A ONU tem esse poder. Então, quem for o ferido, quem foi o atingido, quem foi o prejudicado, denuncia-se na ONU e a ONU vai tentar fazer isso e tem poder de prisão, pode prender em qualquer país. Tem toda uma regra que é preciso a gente entender. Ou seja, as Nações Unidas ela é um órgão superior, supremo a todos os países do mundo. Pelo menos é o que foi para que foi feito, né? Dando continuidade, direito comunitário, antecedentes da União Europeia. O que é isso? Com os crescimentos de todo o mundo, de todo o país, como a gente viu lá de Alexandre o Grande, todo mundo tentando impor seus costumes, suas riquezas, ocupar os espaços, garantir sustentabilidade, cada um defendendo o que é seu, mesmo que alguns chegam tentando buscar equilíbrio, não é diferente. O direito comunitário antecedentes da União Europeia. Na Europa, vários países percebendo a desorganização e que eles poderiam ser atingidos justamente por seres organizados, grandes líderes se reúnem e pensam assim, vamos então criar uma organização que possa nos dar direitos e, lógico, também deveres, mas nos dá garantias. O grande trunfo aí é a garantia. Então, quanto mais Estado, quanto mais países se unissem, eles se garantiam na sobrevivência. E nada mais é do que a União Europeia é uma organização que se junta em prol da defesa de cada país, mas de uma forma coletiva, né? Onde o livre comércio, um vender para o outro, e assim sucessivamente. Você vai criando um equilíbrio entre aqueles países. Lógico que isso quer dizer para nós países organizados, onde a indústria vai ser mais forte, o capitalismo vai trabalhar mais em prol da sociedade, do povo, é o que se imagina, né? Então, nós temos aí o direito comunitário, antecedentes da União Europeia, no meu entendimento, é a organização da Europa para poder se proteger das adversidades do mundo, se fortalecendo até mesmo economicamente. Nós temos aqui adiante o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Nós falamos da Europa, né? Agora vamos falar do Mercosul, que tem 4 países. Nós temos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eu acho, que pertencem ao Mercosul. Também o Mercosul viu a mesma coisa que a Europa fez.
Então a Europa se organizou, se fechou, se protegeu com vários países, o Mercosul também, fazendo com que um país, um Estado se relacione com o outro, defendendo os seus interesses, os interesses dos seus patriotas, os interesses de cada nação. E aí fica um leque grande para a gente, se fosse para discutir. Quais são os interesses? Todos, em todos os sentidos, saúde, infraestrutura, mercado financeiro, imobiliário, tudo. Tudo isso eu entendo que influencia. Já trazendo para agora, né? Mercosul, acho que todo mundo tem consciência disso, que nada mais é do que um mercado da América do Sul que se organiza de uma forma bem tranquila. E em 17/12/94 foi assinado o protocolo de Ouro Preto. Olha só, aí trazendo já para o Brasil, Ouro Preto também já trabalha esse tratado que vai falar dos interesses internos, né? Cada vez mais vem se fechando o cerco e vem todo mundo se protegendo de uma forma escrita, através de documentos. Porque até então não se prevalecia talvez só a parte verbal, mas todo mundo tem se precavido disso. Falando aqui na sequência, os tratados internacionais, natureza e eficácia. Os tratados internacionais e natureza e eficácia. Por volta do remoto período entre 2404 e 2375 a.C., provavelmente em 2400, dois príncipes da cidade sumária de Lages e Uruk. Essa história é bacana porque fala de uma guerra que teve, onde eles lá naquela época, antes de Cristo, 2400 anos antes de Cristo, tiveram a ideia de fazer um acordo que até então ficou escrito em tábuas, em pedras, e que de alguma maneira historiadores encontraram e puseram isso no museu. Então relata pra gente a história dos tratados, a história dos acordos entre nações. O mundo inteiro está preocupado com as percas e todo mundo está tentando se proteger de alguma maneira. Isso vem desde 2400 a.C., como nós temos vários tratados, Tratado de Tordesilhas e tantos tratados internacionais de paz no Oriente Médio, enfim, tantos a gente tem como exemplo. E para fechar aqui, o Tribunal Penal Internacional. Falamos de tudo isso, bem resumido, bem rápido, né? E vem o tratado, o tribunal. A ONU, ela é uma instituição que ela trabalha isso de forma consciente. Agora, quem julga? Quem é o juiz que pode julgar o juiz do Brasil? Quem é o juiz que pode julgar o juiz dos Estados Unidos? Quem é o juiz que pode julgar o juiz ou a Suprema Corte do Brasil, a Suprema Corte de Portugal, do Mercosul, da União Europeia, da Ásia? Enfim, não se tinha então, cada qual tinha sua instância dentro do Estado, dentro de cada país. E os países se juntaram e criaram o Tribunal Penal Internacional, que tem poder supremo sobre o mundo. Quando a questão é universal, quando é mundial, nós temos uma instância ainda superior à nossa, tipo Tribunal Superior Federal. Nós temos então um Tribunal Penal Internacional que fala a nível internacional, que tem capacidade de julgar tudo e todos. Ou seja, entende-se que há vários anos existia os individualistas e também existia aquelas pessoas que pensavam uns nos outros. Uns que queriam trazer projetos bons e outros que queriam trazer projetos ruins. Uns que foram entendendo que era preciso se correlacionar, se relacionar melhor uns com os outros. E mesmo assim, tinha que se criar leis, documentos escritos, para que pudesse deixar isso registrado, onde ninguém passasse por cima do outro, mesmo sabendo de tudo o que acontece, mas a busca era essa, de buscar equilíbrio entre as nações, entre os estados. Beleza, gente? Obrigado.